O webinar, porque defendemos a educação inclusiva, ele vai trazer um pouquinho do contexto sobre a educação inclusiva, contando um pouco do histórico e as suas conquistas até a conjuntura atual. Inicialmente, a gente vai trazer um pouquinho da perspectiva do Instituto Jô Clemente na transição da educação especial para a educação inclusiva, e a gente vai falar também um pouquinho sobre a prática pedagógica atual do atendimento educacional especializado. A nossa convidada que vai falar um pouquinho sobre esse tema é a Roseli Ollier, supervisora do Serviço Educacional do IJC. Em seguida, a gente vai fazer uma apresentação de uns vídeos dos autodefensores aqui do Instituto, falando um pouquinho a respeito do que eles acham e qual é o posicionamento deles sobre o Decreto 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Depois, a gente vai ter uma roda de debate com o objetivo de falar um pouquinho dessa pauta, relacionando ela com esse decreto que foi aprovado, e aí a gente vai contar com a participação da Roseli, a supervisora do Serviço Educacional do JC, da Bianca Angelucci, psicóloga, doutora em Psicologia Social pelo IPUSP, docente da Faculdade de Educação da USP, e a Leonilda Silva, palestrante, escritora e voluntária do Instituto Jô Clemente. Antes da gente começar esse evento, eu queria aproveitar para agradecer o apoio da primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, com os intérpretes de Libras Fernando, Lino e Gabriele Martins. Então, agora, para a gente dar o início ao nosso evento, a gente vai falar um pouquinho com a Roseli sobre o tema experiência da transição da escola especial para a educação inclusiva. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. E é sempre um prazer, né, poder falar sobre essa experiência, né, que eu vivi, né, da transição da escola especial do Instituto Jô Clemente para a proposta de educação inclusiva. A PAI de São Paulo, né, a antiga PAI de São Paulo, que hoje é o Instituto Jô Clemente, foi fundada em 1961 e sempre trabalhou com um modelo de escola especial, né, que é um modelo que nós consideramos que é segregativo. E durante todos esses anos, eu fui professora da escola especial do Instituto Jô Clemente. Eu entrei como professora da escola especial. E a partir do momento que nós começamos a perceber que esse modelo não era propício, não era favorável e não favorecia o desenvolvimento, né, das pessoas com deficiência, com a Declaração de Salamanca, a partir, né, da publicação da Declaração de Salamanca, nós, do Instituto Jô Clemente, passamos a oferecer concomitante a educação especial e a educação inclusiva para a educação infantil. Porque nós temos aqui no Instituto Jô Clemente o serviço de estimulação, que trabalha com os bebês até 7 anos de idade. E o serviço de estimulação encaminhava as crianças para a escola especial. Então, a partir da Declaração de Salamanca, esse encaminhamento foi encerrado e nós começamos a encaminhar as crianças da estimulação para a escola comum, para as creches, para as escolas de educação infantil, e começamos a oferecer o apoio no contraturno para essas crianças que já estavam incluídas. E mantivemos a escola especial para as crianças do Fundamental 1 até 2007. Com a publicação do Decreto 6.571, que depois foi revogado, do Decreto 7.611, que fala da política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, a diretoria do Instituto Jô Clemente, em respeito a esse decreto e em respeito aos direitos das pessoas com deficiência, nós decidimos pelo fechamento da escola especial. Na época, em 2007, nós tínhamos 109 alunos matriculados na escola especial. Então, qual foi a nossa conduta? Em respeito às crianças, aos adolescentes, em respeito aos seus familiares, nós fizemos um fechamento gradativo. Então, iniciamos esse fechamento no final de 2007 e finalizamos no final de 2008. Então, as famílias foram orientadas, as famílias foram sensibilizadas a procurar outros espaços, né, para que os filhos pudessem frequentar as escolas comuns, que eram um direito deles. Então, desses 109 alunos
que estavam matriculados na época na escola especial, 62 desses 109, as famílias optaram pela educação inclusiva e aí matricularam seus filhos em escolas comuns nas regiões de moradia, e a outra parcela, as famílias optaram por permanecer em outras escolas especiais. Na época, eu era orientadora pedagógica da escola especial, e eu participei de toda essa mudança e eu fiz o acompanhamento dessa transição da escola especial para a escola inclusiva. Durante 3 anos, eu acompanhei essa transição, eu acompanhei esses alunos nas escolas, com o objetivo de orientar a equipe gestora, com o objetivo de orientar os professores, de que forma que eles poderiam trabalhar, quais os recursos, quais as estratégias que eles poderiam utilizar com esses alunos para que eles pudessem acompanhar o mesmo currículo, o mesmo conteúdo que os demais alunos, com os mesmos direitos, sem discriminação, e sem um currículo empobrecido, porque eles tinham o direito de ter os mesmos recursos que os outros alunos sem deficiência. E, ao mesmo tempo, eu também fiz o acompanhamento dos outros alunos que optaram por ir para outras escolas especiais. Então, eu fiz o acompanhamento desses 2 grupos ao longo de 3 anos. Finalizando esse processo de acompanhamento, nós escrevemos uma pesquisa, que é a pesquisa, né, que foi publicada, que é a transição da escola especial para a perspectiva inclusiva. E com as minhas observações, né, e com a minha presença, né, nas escolas especiais e nas escolas comuns, foi constatado o quanto a educação inclusiva é benéfica para as pessoas com e para as pessoas sem deficiência, porque o convívio com a diferença é muito importante, né? E foi comprovado, foi constatado cientificamente que as pessoas com deficiência que frequentavam as escolas comuns tiveram um desenvolvimento superior ao grupo que continuou a frequentar as escolas especiais. Então, assim, houve um desenvolvimento muito maior em termos de autonomia, de independência, de relacionamento, de comunicação, a parte cognitiva, eles passaram a se expressar melhor, eles passaram a defender e aprender a defender os seus desejos e as suas vontades. E as pessoas sem deficiência passaram a respeitá-los e a entender melhor essa diferença, que todos são capazes de aprender, que todos têm os direitos, as mesmas oportunidades, né? E que todos nós somos diferentes, né? Que todos nós aprendemos de maneira diferente, né? E isso faz parte da socialização, isso faz parte da integração, isso faz parte de todo esse contexto, que é com as diferenças que a gente aprende, né? E o convívio, né, com as diferenças, o quanto é enriquecedor para essas pessoas com deficiência. E é claro que eles necessitam de alguns recursos, eles necessitam de algumas estratégias, eles necessitam de algumas adaptações para que eles consigam ter acesso ao conteúdo, para que eles consigam ter acesso ao currículo e se desenvolverem, né? Então, foi muito importante a gente fazer esse comparativo desses 2 grupos, né? Para a gente realmente comprovar e validar o quanto a educação inclusiva é benéfica, o quanto a educação inclusiva é importante e o quanto eles têm esse direito de estarem convivendo junto com todos, né? De uma forma tranquila, de uma forma sem preconceitos, né? E o aprendizado, em relação ao aprendizado, que muitas pessoas questionam para mim, mas em relação à leitura, em relação à escrita, muitos ainda não conseguem ler, escrever, muitos não são alfabetizados. Na época da escola especial, eles também não eram alfabetizados, eles também não conseguiram se alfabetizar. Então, não é a escola especial que vai favorecer a alfabetização, né? Independente deles estarem na escola especial ou inclusiva,
muitos não vão conseguir realmente se alfabetizar, né? Mas isso é um impedimento deles estarem na escola comum? Não, porque eles podem desenvolver outras habilidades, como todos nós, que também temos dificuldades, né, em alguns conteúdos, e eles podem se desenvolver e ter uma vida autônoma, eles podem trabalhar, eles podem produzir muitas coisas, mesmo não sendo alfabetizados. Eles não podem não ser alfabetizados formalmente, mas eles podem ser letrados. E é isso que a gente também tem que trabalhar, né? Essa autonomia, essa independência, do letramento do mundo, né? Deles conseguirem se virar, deles conseguirem pegar um ônibus sozinho, um metrô sozinho, deles conseguirem trabalhar. E é isso que a gente prioriza na questão também da educação inclusiva. Né? Porque tem muitas pessoas também sem deficiência e que também têm dificuldade, que também não conseguiram se alfabetizar. Né? E eles não estão lá nas escolas comuns convivendo com todo mundo. Né? Então, isso ficou muito claro, que não é porque eles estão numa escola especial que eles vão se alfabetizar. Né? Isso daí não foi comprovado que não é real, que isso não acontece, né? Porque eles conviveram durante anos. Eu dei aula em escola especial durante anos e eu não consegui alfabetizar muitos jovens, muitos adolescentes e muitas crianças com deficiência, né? E o currículo era um currículo adaptado para as necessidades dele, era um currículo mais empobrecido, não era o mesmo currículo que de conteúdos de escolas comuns, e mesmo assim eles também não conseguiram se alfabetizar, né? Então a questão não é a pessoa com deficiência, né? Eu acho que o que a gente tem que deixar muito claro é a forma como você ensina, né? A gente tem que conhecer essa pessoa como qualquer criança, como qualquer adolescente, quais são as facilidades, o que interessa para ele, qual que é a forma mais prática para que ele consiga aprender. Então, o professor, ele tem que conhecer esse aluno para verificar de que forma que essa pessoa consegue aprender e aí lançar mão desses cursos, dessas estratégias, para que ele possa ter acesso a todas as informações, né? Então, foi essa experiência que eu tive, né, nessa transição, que foi uma experiência assim, muito importante, né, muito rica, né? E as famílias, né, em relação às famílias, as famílias receberam isso de uma forma muito tranquila, né? Nós não tivemos dificuldade com essas famílias em fazer essa transição, né, da escola especial para a escola comum. E as famílias que acabaram optando por permanecer em outra escola especial é porque assim a idade dos filhos já era uma idade um pouquinho mais avançada, eles já tinham mais ou menos 14 anos, e aí eles tinham que ser inseridos em séries compatíveis à faixa etária. Né? E aí essa foi a preocupação naquela época dessas famílias, de inserir eles passaram a vida inteira numa escola especial, dentro de uma instituição, e aí inseri-los numa escola comum, num sétimo, num oitavo ano, sem estarem alfabetizados, então as famílias acabaram optando por esta questão de mantê-los em outra instituição especializada, né? Mas o comparativo que eu fiz do acompanhamento ao longo desses 3 anos ficou muito claro que a educação inclusiva favoreceu muito mais o desenvolvimento das pessoas que estavam na escola comum do que o grupo que foi para outra instituição especializada. Né? Então, ela foi uma experiência assim, muito gratificante para mim e eu sou da bandeira da educação inclusiva, eu luto pelos direitos das pessoas com deficiência, eu trabalho com a educação especial há 34 anos, sempre, a minha vida inteira de formação, eu sempre trabalhei com a educação especial, eu acredito no potencial das pessoas com deficiência, a gente tem muito a aprender com eles, né? E eles têm muito a aprender com nós também. Então, acho que é uma troca, né, de aprendizados ao longo de toda a minha experiência profissional. E eu acredito muito no potencial, no desenvolvimento, na capacidade e na inclusão das pessoas com deficiência. Perfeito, Roseli. Muito obrigada por compartilhar um pouco dessa sua experiência. Acho que essa sua pesquisa ela é
essencial e ela ajuda muito a qualificar o debate, porque às vezes o debate ele fica no âmbito muito do que a gente acha, do que a gente espera, do que a gente sente, talvez até um pouco do medo de algumas famílias, né, nessa questão da inclusão. E eu acho que essa sua pesquisa, fazendo esse comparativo entre esses dois grupos durante 3 anos, ajuda muito a fortalecer o argumento de que a educação inclusiva tem que ser sempre a única escolha, né? Para as pessoas com deficiência. É a única escolha. Gente, só para falar aqui que a gente está de olho no chat, tá? Eu vou começar a anotar um pouquinho as dúvidas. Eu vi que teve alguém que pediu a pesquisa para compartilhar. A gente manda, a Marta também está pedindo de novo. A gente vai mandar o link dessa pesquisa para vocês. A gente pode mandar, não sei se a gente vai conseguir encontrar ela agora, mas a gente pode mandar depois no e-mail, quando a gente for mandar o certificado e tudo certinho, a gente compartilha com vocês, com certeza, que a gente sabe. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma coisa, pode ir mandando no chat, eu vou elencar aqui as perguntas direitinho. No final do evento, a gente vai reunir tudo e a gente vai distribuindo para as nossas convidadas, para vocês irem tirando as dúvidas, tá bom? Mas, Roseli, queria agradecer, de verdade, mais uma vez, pela sua fala, por compartilhar. Perfeito. Perfeito. No finalzinho, então, a gente, que o Saulo aqui, que faz o nosso apoio tecnológico, ele falou aqui para a gente que, caso fique muito difícil para fazer pergunta pelo chat, para quem está no celular, no finalzinho a gente vai liberar para vocês irem abrindo a câmera um de cada vez e falando no microfone com as nossas convidadas também, tá? Mas se vocês quiserem mandando as perguntas no chat para não esquecer, também pode mandar que a gente está olhando aqui. Então, agora a gente vai, com o objetivo de trazer um pouquinho do posicionamento das pessoas com deficiência a respeito desse novo decreto, o 10.502 de 2020, a gente vai realizar a exposição de alguns vídeos que os altos defensores aqui do Instituto Gil Clemente, eles gravaram falando um pouquinho do posicionamento deles sobre o decreto, né? É importante, em todas as discussões, tudo que a gente for falar sobre a causa da deficiência, a gente ouvir e envolver as pessoas com deficiência nessas discussões, tá? Lembrando sempre do lema das Organizações das Nações Unidas, a ONU, que é nada sobre nós sem nós. Então, a gente vai fazer agora a divulgação do vídeo e aí depois a gente comenta. E aí, galera, muito prazer, eu sou o Rony, eu faço parte do grupo dos altos defensores do Instituto Gil Clemente. Bom, eu vim falar sobre esse decreto que saiu essa semana. Nesse decreto está explicando que a família pode escolher entre uma sala especial para uma sala que não é especial, aonde que ela vai colocar o filho. Bom, o que eu acho sobre isso? Eu acho uma desvalorização total da pessoa com deficiência. Eu acho um grande retrocesso e não sou a favor das escolas especiais. Bom, por quê? Porque isso apaga uma luta enorme, um suor de famílias, de profissionais, de pessoas com deficiência que lutou contra isso há anos. Eu entendo assim que não é você arrumar soluções, a questão está em você e na raiz do problema. Então eu sou totalmente contra esse decreto que saiu agora nessa semana. É isso, pessoal. Olá, galera, muito bom dia. Aqui é o Daniel do Instituto Gil Clemente, participo do grupo dos autodefensores. O que eu acho sobre o decreto 10.502? Eu acho isso muito errado, eu acho isso preconceito. Por que preconceito? Porque antigamente as pessoas com deficiência intelectual ficavam separadas na escola sem as pessoas com deficiência. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que nós, pessoas com deficiência, tem que estar junto com as pessoas sem deficiência, porque isso é diversidade. Isso mostra que a gente está fazendo a diferença na sociedade. E você, o que acha disso? Hashtag escola especial não é inclusiva. Olá, eu sou a Marina, do grupo de autodefensores do Gil Clemente. Na minha opinião, separar as pessoas com deficiência não é legal. Todas as pessoas devem conviver juntas com ou sem deficiência. A vida é diversidade e juntos todos crescemos e melhoramos. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitória, tenho 19 anos e hoje o papo é sobre o decreto 10.502.
E, gente, eu vou falar um pouco da minha opinião sobre isso. Bom, eu sempre estudei na escola pública desde pequena e eu sempre tive pessoas assim que não tinham deficiência, pessoas que tinham. Então, eu acho muito importante as pessoas com deficiência ficar no meio de pessoas que não tenham deficiência, sabe? Que para se conhecer, para conhecer o mundo, para conhecer as pessoas, para conhecer uma nova amizade. Então, eu sou contra o decreto, gente. Meu nome é Joyce, tenho 22 anos, sou autodefensora do Instituto João Clemente. Eu vou falar um pouquinho sobre o decreto 10.502, que foi criado no final de setembro de 2020. Minha opinião, eu sou contra. É porque sou contra estudar em escola especial, que podemos perder o convívio com as outras pessoas. E por causa dessa discriminação, qualquer diferença, eles vão excluir. Eles vão impedir qualquer coisa, de fazer reconhecimento, exercício, igualdade de oportunidade e várias outras coisas com as demais pessoas. Nós não queremos que essas pessoas vão ser excluídas do sistema educacional geral. Sobre a ligação da deficiência, a gente queremos inclusão, não exclusão. Gente, é isso. Acho que é muito importante dar voz e ouvir um pouco da opinião deles sobre o decreto e sobre o tema. E agradeço pelos autodefensores terem dado esses posicionamentos e fazerem os apontamentos que eles acham necessários para que a gente possa debater até, inclusive, sobre isso, né? Então, agora, para a gente entender mais sobre o tema e falar um pouquinho mais sobre o decreto, a gente vai iniciar a nossa roda de debate. Vai ter um momento para a gente aprender um pouquinho e discutir sobre a temática e sobre o decreto 10.502 de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Eu vi que a Carol colocou o link do decreto, está aqui no chat, para caso alguém ainda não conheça, ainda não tenha dado uma olhadinha, para poder ir acompanhando a gente e dando uma olhadinha lá no que está escrito. Então, para a gente começar, a gente vai chamar a Roseli para falar um pouquinho da experiência prática da educação inclusiva na conjuntura assim atual, né? Então, quais foram as experiências que você teve na educação inclusiva, os benefícios dessa prática e quais são as comprovações do desenvolvimento dessas pessoas que fazem parte na educação inclusiva. Certo. Depois, peraí, deixa eu só. Depois a gente vai convidar a Bianca também para contribuir e falar sobre a opinião dela sobre o decreto e o impacto que o decreto tem para as pessoas com deficiência na educação. Então, quais são os prejuízos desse decreto, o que a gente pode fazer a partir de agora, quais vão ser esses próximos passos, né? E para finalizar, a gente vai falar com a Leonilda, que vai fazer um pouquinho, né, um relato dos pontos positivos dessa transição da educação especial para a educação inclusiva, falando do impacto disso, né, na vida das pessoas. Acho que podemos começar. Tá ótimo. Então, como eu mencionei para vocês, com o fechamento da escola especial do Instituto João Clemente, no final de 2008, nós passamos a realizar o atendimento educacional especializado no contraturno escolar, né, para as pessoas que estão matriculadas em escola comum. No contraturno, eles vêm aqui para o Instituto João Clemente 2 vezes por semana, 1h30 por dia, para realizar o atendimento educacional especializado, que é um atendimento pautado numa legislação, é um direito, né, das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, superdotação e altas habilidades. E o TEA agora também, né, tem direito a este atendimento. Então, todas essas pessoas, né, todo esse grupo, né, da educação especial tem direito, por lei, a realizar o atendimento educacional especializado no contraturno escolar, e é o atendimento que hoje o Instituto João Clemente, né, desde 2008, o Instituto João Clemente oferece no contraturno escolar. Né? O que a gente percebe enquanto profissionais que atende esses alunos? Que o benefício, em primeiro lugar, o benefício deles estarem em escola comum. Isso já é o primeiro ponto.
E para os alunos com deficiência que estão na escola comum e frequentam o atendimento educacional no contraturno escolar, o desenvolvimento deles ainda é muito maior do que os alunos com deficiência que estão matriculados e não frequentam esse atendimento no contraturno. A gente percebe, né, essa diferença. O atendimento educacional especializado, ele não é um reforço, ou seja, a gente não trabalha com conteúdo de escola, né? O objetivo desse serviço é quebrar as barreiras que impedem o aluno de se desenvolver amplamente nas questões sociais, nas questões emocionais, nas questões cognitivas, né? E motoras. Então, a gente trabalha com eixos no nosso atendimento, que são os aspectos emocionais, os aspectos psicomotores, os aspectos de comunicação, linguagem oral e escrita, e os aspectos cognitivos, né? Então, nós trabalhamos com esses eixos, né? Então, o nosso serviço é oferecer estratégias e recursos que eliminem as barreiras dessas pessoas no ambiente escolar, no ambiente familiar e no ambiente social. Porque muitas vezes a barreira não está na escola, está dentro do ambiente familiar, porque a família super protege, a família faz pelo filho, pela criança, pelo adolescente, impossibilitando ele de ter essa autonomia e essa independência para que ele realize as suas próprias atividades, com apoio, se precisar, mas que ele tenha a autonomia, a independência dele realizar as suas tarefas. Às vezes a barreira está na escola, talvez não pelo professor não ter o interesse, mas por ele não saber como fazer, que tipo de estratégias, que tipo de recursos que ele pode oferecer para que este aluno tenha acesso ao conteúdo. E a barreira na sociedade, né? Que é a não aceitação, tem as barreiras arquitetônicas, tem as barreiras atitudinais, então existem diversas barreiras, né? Então, o problema não é a pessoa com deficiência, né? É a sociedade, e são as barreiras impostas pela sociedade, arquitetônicas e atitudinais, né? Então, o nosso objetivo no atendimento é oferecer recursos e estratégias para que esses alunos, para que essas barreiras sejam rompidas, né? Aqui no AE do Instituto João Clemente, a gente trabalha num tripé, que é o atendimento ao aluno, que é o nosso principal objetivo, que é o desenvolvimento dessas habilidades, né, sociais, emocionais, cognitivas e psicomotoras. Então, a gente trabalha para que eles se desenvolvam em todos esses aspectos. A gente faz um trabalho muito forte com a família, de orientação, de empoderamento, para que essa família, né, consiga dar autonomia, dar independência, estruturar uma rotina para que eles consigam se desenvolver e se organizar, e o trabalho com a escola, que é fundamental essa parceria, né, com a escola, né, orientando esses professores, né, para que a gente possa juntos construir, né, este plano de atendimento para o aluno, porque nós não somos mais do que os professores, né, nós somos parceiros, nós somos complementar ao trabalho da escola, né? Então, o nosso papel junto à escola é de parceria, é de complementação, para que esse professor, junto com o pedagogo do AE, construa, né, esses recursos para que o aluno tenha acesso ao mesmo conteúdo que os demais. Então, é este o trabalho que a gente desenvolve hoje. E a gente percebe que os alunos que frequentam o atendimento educacional especializado aqui no Instituto João Clemente, eles têm um desenvolvimento muito bom. Eles conseguem se desenvolver, eles adquirem autonomia, eles adquirem uma independência. A gente percebe que quando eles iniciam o atendimento, e aí depois com todo o nosso trabalho, com todas as estratégias que os pedagogos utilizam, com todos os recursos que a gente oferece para eles, e com esse trabalho junto aos professores de formação, de orientação e de construção coletiva, o quanto eles se desenvolvem, né? Mas é aquilo que a gente fala, tem que ter o empenho, tem que ter a vontade e a credibilidade de todos os envolvidos.
porque não adianta o AEE fazer a sua parte, a escola fazer a sua parte e a família não dar continuidade em casa. Não adianta a família fazer a sua parte, o AEE fazer a sua parte e a escola não se envolver nesse processo. Então, é um atendimento que tem que ser em conjunto, é um trabalho em parceria e que todos os envolvidos têm a sua parcela de responsabilidade, porque ninguém trabalha sozinho. Então, assim, a gente percebe o desenvolvimento deles muito nitidamente, muito claramente, né? E esse atendimento, ele era presencial, né? Como eles iam para as escolas presenciais, eles vinham para o atendimento no contraturno presencial também. Com a pandemia, né, com o início da pandemia, dia 20 de março, nós também suspendemos os nossos atendimentos presenciais, até por uma questão de segurança e de recomendação, né, da saúde e da própria Secretaria de Educação, que nós temos uma parceria para realizar esse atendimento. E aí, mediante a essa situação, né, nós falamos o que nós faremos agora para continuar oferecendo esse apoio para essas pessoas, né? Então, nós fizemos um levantamento com todas as famílias, a gente entrou em contato por telefone com todas as famílias dos alunos que nós atendemos, para verificar qual que era o acesso que nós teríamos com eles, né? As famílias que tinham acesso à internet, a computador, a celular, qual que era o caminho que a gente poderia continuar mantendo esse contato com eles. E a maioria dos familiares, o único recurso que eles tinham era celular com WhatsApp. Eu falei, bom, então é por este caminho que nós vamos manter o contato com os nossos atendidos. Aí a equipe de pedagogos, junto com a orientadora pedagógica do serviço, se reuniram, pensaram em estratégias, elaboraram diversas atividades com audiodescrição, com vídeos, com imagens explicativos para facilitar a compreensão. Esses materiais foram produzidos em PowerPoint, com todos esses recursos de audiodescrição, vídeos e imagens. E aí a gente encaminhava esses materiais pelo WhatsApp, os pedagogos montaram os grupinhos delas no WhatsApp, com os telefones das famílias, a gente encaminha as atividades, as famílias recebem essas atividades no WhatsApp, realizam as propostas com as crianças, e aí fotografam ou filmam e devolvem para a gente, para que a gente tenha esse registro. E é claro que todos esses materiais foi pensado com os recursos que eles tinham em casa. Porque não adiantava a gente mandar uma atividade para eles fazerem com recursos que eles não tivessem. Então, foi tudo pensado utilizando os recursos que eles tinham dentro de casa e que poderiam realizar, né? E assim, a gente teve um retorno bastante positivo. É claro que não tivemos o envolvimento de 100% das famílias, por uma série de dificuldades, por questões de acesso a recursos. Muitos pais começaram a trabalhar, retornaram para os trabalhos, e o único meio de comunicação era o celular, eles tinham que levar o celular para trabalhar, e aí acabava ficando sem atividade para criança, mas assim, a grande maioria conseguiu participar, nos deram um retorno, esses retornos foram registrados, semanalmente os pedagogos mantêm contato com as famílias, ligam, né, para falar com eles particularmente, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, para a gente poder orientar. A gente faz vídeo, né, pelo WhatsApp, áudio de vídeo, para poder conversar com os alunos, para poder orientar os alunos, né? Então, assim, nós tivemos muito presente, né, durante este momento de pandemia, para que a gente não perdesse esse contato, para que eles não perdessem, né, os conteúdos que estavam sendo propostos para eles, e nós mantivemos contato com as escolas também, por meio das plataformas digitais. Então, as escolas que tiveram interesse, a gente encaminhou e-mail para todas as escolas, disponibilizando esse contato, e as escolas que tiverem interesse nos retornaram, e a gente marcou reuniões com as escolas por meio das plataformas digitais para orientar as escolas, para que eles também conseguissem orientar os alunos dentro dos conteúdos das escolas comuns, né? Que também foi uma dificuldade grande, porque a maioria não tinha acesso à plataforma do Google Class, que foi a plataforma que foi utilizada pelo município de São Paulo.
Mas nós tivemos contato com escolas, nós mantivemos contato com todos os familiares e continuamos com o contato com os nossos atendidos, né, por meio do celular, que foi um recurso que a gente conseguiu garantir, né, essa manutenção do atendimento, né, e até hoje a gente ainda continua com esse contato com eles. Então, foi dessa forma que a gente trabalhou durante o período da pandemia, né? E a gente sabe, né, que perdas houveram para todos os alunos, não só para os alunos com deficiência, mas para as pessoas sem deficiência também, eles tiveram perdas, né? Mas a gente conseguiu garantir minimamente, né, essa continuidade do atendimento, né, para que eles não sofressem ainda mais, né, essa falta de contato e esse isolamento. Nós elaboramos diversos vídeos também de orientações em relação à rotina, em relação ao uso de máscara, em relação à higienização. Nós elaboramos diversos vídeos educativos e disponibilizamos para todas as famílias. Foi disponibilizado nas nossas redes sociais diversos vídeos informativos, educativos. Então, nós cumprimos, né? Estamos cumprindo ainda, né, com o nosso dever, que é proporcionar esse atendimento de qualidade, para que eles consigam se desenvolver. Perfeito, Roseli. Acho que agora a palavra está com você, Bianca. Boa tarde, colegas. Quero agradecer o convite e dizer que essa é uma iniciativa muito, muito importante do Instituto Jô Clemente, se colocando na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, meu nome é Bianca Angelucci, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, avermelhados, na altura dos ombros. Eu tenho olhos castanhos e uso óculos, e atrás de mim tem uma parede branca, tá? Para os colegas que têm baixa visão poderem também situar a pessoa que sou materialmente. Queria também valorizar essa produção de hoje do Instituto Jô Clemente, reconhecendo que ainda estamos no contexto da pandemia, as colegas que estão no Instituto com máscara, isso nos ajuda, né, a continuar numa campanha de formação, de cuidado para toda a população, o que é muito, muito importante neste momento em que nós percebemos a retomada, né, do crescimento das contaminações. E falo de uma cidade, né, a cidade de São Paulo, que não conheceu, de fato, uma diminuição significativa das situações de contaminação. Então, aproveito este momento para parabenizar a atitude responsável do Instituto fazendo uma atividade remota neste momento. Bem, colegas, eu sou professora na Faculdade de Educação, formo pedagogas, trabalho na formação de pedagogas a respeito da política de educação especial. E coloco isso aqui porque queria começar dizendo dos prejuízos do decreto em relação mesmo aqui a como é que a gente está ensinando sobre convivência, ensinando sobre possibilidades do trabalho educacional para as pedagogas em formação, né? Porque com esse decreto 10.502, como bem já disseram aqui as pessoas que se pronunciaram, né, dos autodefensores e as autodefensoras, assim como a colega aqui me precedeu, a gente vai ensinando as pessoas com esse decreto que a convivência não é o desejável, não é o melhor. Isso é de uma gravidade, né? Viola tantos direitos, a gente, do ponto de vista da legislação, né, do governo federal, e ensinando as pessoas que elas podem não conviver, elas podem, né, sendo pessoas sem deficiência, escolher se elas querem a convivência com pessoas com deficiência ou não. E uma outra coisa que esse decreto ensina a gente, e que, de novo, é uma violação de direitos, é que
as situações inúmeras de discriminação vividas por uma família de pessoas com deficiência e que acabam até levando a família, às vezes até a própria pessoa com deficiência, a querer espaços segregados, a gente vai ensinando que isso é uma escolha livre, como se a família de fato estivesse gostando da ideia da educação segregada. E não é isso, não é, colegas? Quando uma família, com todo o histórico de discriminação que existe neste país e na história das pessoas com deficiência, decide pela educação segregada, ela não está fazendo uma livre escolha. Ela está tentando se proteger de mais violações de direitos. E o que esse decreto vai ocultando, né, é que a gente acaba naturalizando a discriminação. A gente está com esse decreto autorizando uma escola a dizer que não vai se transformar, que não vai fazer a leitura dos processos discriminatórios que vem desenvolvendo, que não vai fazer a leitura das barreiras que cria para as pessoas com deficiência, e simplesmente vai dizer que a pessoa não conseguiu se beneficiar do que a escola tem para oferecer. Isso significa desresponsabilização da instituição educacional, desresponsabilização da Secretaria de Educação, do governo, né, dos vários níveis do governo, desde o municipal, estadual e o federal. Então, quando a gente autoriza uma unidade educacional a dizer que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem não estão se beneficiando da escola e, portanto, deve sair da escola, nós estamos autorizando a discriminação em razão de deficiência. Eu vou fazer aqui um paralelo, porque vejo que tem muitas mulheres presentes nesta transmissão, porque o tema da educação, historicamente, é um tema muito presente, né, em questões de gênero. Bem, imaginem se, num contexto bastante machista, nós disséssemos que as mulheres não têm condições de aproveitar o que uma escola está oferecendo e, por isso, devem procurar outro tipo de instituição. Percebem? A gente estaria autorizando a discriminação por razão de gênero. Imaginem se, né, colegas, a gente está sem as imagens aqui, imagino que deve ter muitas colegas que se identificam como negras. Imaginem se a gente autorizasse a escola a dizer que alguém não está se beneficiando da escola porque é negra, então deve procurar outro espaço. Isso é autorizar a discriminação em razão de raça e cor. E esse decreto faz isso, ele autoriza a discriminação em razão da deficiência, sob a alegação de que a instituição segregada seria melhor. Como a colega que me precedeu já disse, a gente não tem nenhuma razão científica para fazer essa afirmação. Pelo contrário, todo o estudo que nós temos, né, todo o conhecimento acumulado na ciência, na academia que nós temos sobre o desempenho de estudantes em instituições segregadas, mostra que o desempenho acadêmico é menor, porque o currículo é mais pobre, colegas, né? O currículo ofertado é empobrecido. Não existe uma aposta na pessoa com deficiência, né? E estamos aqui no Instituto João Clemente, então eu vou fazer o recorte das pessoas com deficiência intelectual que, em relação ao desempenho acadêmico, são fortemente discriminadas, né? Porque elas têm a experiência, né, de barreiras de comunicação, não é? Barreiras que são muito grandes na escola, porque a escola não só valoriza um tipo de conhecimento, mas ela valoriza um tipo de linguagem. E quando a gente está falando de pessoas com deficiência intelectual, a gente tem que reconhecer a existência de muitas barreiras no campo da linguagem, e que então faz a gente pensar como é que a gente constrói diferentes linguagens, diferentes formas de se comunicar,
imagéticas, com outras expressões linguísticas, não é? Com todo um repertório que essa área já desenvolveu e que o Instituto João Clemente, inclusive, realiza, objetiva, não é? E que precisa ser cuidado. Então, a gente não pode autorizar a escola a continuar sendo a mesma, a uniformizar o jeito de trabalhar a linguagem, a não produzir pluralidade nas suas formas de comunicação, e depois disso, nessa escola que não se repensa, não lê barreira, né? Não se compromete com a constante avaliação e transformação, a gente está autorizando a escola a continuar sendo como ela é. E quem consegue aproveitar a escola bem, e quem não consegue aproveitar, que se retire. Então, queria trazer esse como principal prejuízo, o de que a gente acaba autorizando a discriminação em razão da deficiência, mas tem só um adendo nesse argumento, que é o seguinte: a família aparece para esconder, para escamotear essa situação de discriminação. Como assim? Quando no decreto está colocado que a escolha sobre instituição em que o sujeito vai estudar é uma escolha da família. Quando a gente sabe muito bem, quem trabalha com isso, quem vive essa experiência, quem está na militância, né, quem tem pessoas com deficiência ou é uma pessoa com deficiência, sabe muito bem que a família não tem escolha, né, sobre instituição regular ou instituição segregada. O que ela faz é tentar se proteger dos processos discriminatórios, né? Então, a gente poder reconhecer que a família é importantíssima no processo educacional de uma criança, de um adolescente, de um jovem, é muito, muito importante. E que o trabalho deve ser em articulação, como disse a colega Roseli, sem dúvida. O que não dá para a gente dizer é que cabe à família fazer uma escolha sobre o direito à liberdade e à participação das pessoas com deficiência, como disse o primeiro autodefensor do nosso vídeo, né? O respeito fundamental, quando a gente pensa no direito à educação, é o respeito à pessoa com deficiência e a seu direito de participação. E como é que a gente experimenta esse direito, né? Usufruindo de todas as instituições sociais, entre elas a escola, né? E aí, queria só também trazer mais um elemento em relação ao decreto, que é um profundo prejuízo, e agora me comunicando com as pessoas sem deficiência, mais especificamente, que é, esse decreto vai ensinando que a gente não tem que problematizar os espaços em que a gente só encontra pessoas sem deficiência, que eles são naturais, a vida é assim, as pessoas sem deficiência num lugar, as pessoas com deficiência em outro. Com isso, a gente vai formando uma geração de crianças, de adolescentes sem deficiência, que vão novamente estranhar o encontro com uma pessoa com deficiência. Então, a gente tem um retrocesso nos processos de socialização, que a educação inclusiva justamente foi esse o enorme ganho que ela trouxe. Na produção da convivência entre pessoas distintas, a gente problematizar quando é todo mundo igual, não problematizar quando a gente encontra alguém diferente, né? Se no seu círculo de convivência, se na sua sala de aula, nos seus espaços de trabalho, todo mundo é igual a você, esse é que é o estranho, né? E a gente, com a educação inclusiva, conseguiu trazer essa dimensão do empobrecimento dos processos de socialização de pessoas sem deficiência por conta da ausência reiterada dos contatos com pessoas com deficiência. Vou trazer um exemplo aqui, como eu formo pedagogas, né? Eu sempre coloco essa questão logo no início dos meus cursos. Quantas de vocês estudaram com pessoas com deficiência? Quantas de vocês, né, têm pessoas com deficiência na família? Vocês adultas, com seus 20, 30, 40 anos, e a gente vai percebendo que quanto mais velha a pessoa, menos experiência ela teve, né? As gerações de pedagogas que hoje eu formo, que estão na casa dos 20 anos, começaram a ter experiências com pessoas com deficiência, né? E aí elas têm algum repertório, elas têm alguma história para contar, né? Então, quando elas vão se transformando em pedagogas ao longo da formação, elas também conseguem levantar esse repertório que tiveram
e problematizar o empobrecimento que foi ter uma vida escolar sem ter convivido com uma pessoa com deficiência intelectual, sem nunca ter chegado perto de uma pessoa surdo-cega. Isso passa a ser um problema e um compromisso de ofertar, né, sendo professora, ofertar essas convivências, né? Então, esse decreto traz um prejuízo geral para a sociedade, que é a gente autorizar pessoas sem deficiência a, mais uma vez, hegemonizarem as escolas, naturalizarem a experiência da convivência sem pessoas com deficiência e, portanto, não perceberem o quanto são preconceituosas. Porque a gente só vai se dando conta dos nossos preconceitos conforme a gente é colocada diante dessas situações, né? Quando a gente é colocada diante de uma pessoa surdo-cega e fica com medo, não sabe como se comunicar, acha que a pessoa não vai conseguir entender o que a gente quer dizer, a gente percebe os nossos preconceitos, né? Então, sem experiência, a gente não interroga o preconceito. E esse decreto autoriza a gente a produzir uma geração inteira de crianças e adolescentes que, ao não terem que conviver, não se repensam. Quero só trazer um último elemento, né, porque sei que é uma intervenção curtinha, mas só mais um elemento que agora é do ponto de vista do direito à educação propriamente, assim, estrito sensu, direito ao currículo, né? Quando a Roseli, que me precedeu, trouxe isso de tantas pessoas que não se beneficiam muitas vezes, né, da escola, não adquiriram alfabetização, têm aí prejuízos, né, no seu desempenho escolar, muitas pesquisas internacionais e nacionais já mostram que quando tem processos de educação inclusiva acontecendo na unidade educacional, quando naquela sala de aula tem uma pessoa com deficiência, e existe um trabalho, né, de leitura das barreiras e apresentação de sistemas de apoio, todo mundo se beneficia. Porque aquelas pessoas que não estavam entendendo determinado elemento do currículo, têm agora diferentes linguagens, diferentes sistemas de apoio, diferentes metodologias e processos de avaliação também para si. Então, quando a gente reconhece a necessidade dos sistemas de apoio que os sujeitos da educação especial têm direito, a gente também está estendendo esses sistemas de apoio à totalidade da população. E aí, quem não estava conseguindo, né, apreender aquele conteúdo, quem não estava conseguindo, de fato, fruir a experiência da educação, tem acesso por via de outras linguagens, por outras metodologias, por outras formas de registro, e isso amplia, né, aumenta o desempenho, amplia o acesso ao currículo para todo mundo. Então, o sistema de apoio, ele pode ter sido pensado a partir de um aluno específico, de uma aluna específica com deficiência, mas ele, quando é implementado no âmbito da educação inclusiva, ele serve para todas as pessoas e beneficia o grupo todo. Né? Só para a gente não achar, e paro aqui, eu desenho universal, como a colega coloca aqui, só para a gente não achar que, sistemas de apoio são bacanas, mas são muito caros, porque é só para uma pessoa. Não é só para uma pessoa. Não é. A prancha de comunicação pode até ser utilizada por aquela criança que tem uma paralisia cerebral, com deficiência intelectual e que precisa daquele sistema de apoio. Muito bem. Mas todas as crianças vão se beneficiar de perceber que os pictogramas comunicam e, portanto, ali tem um processo de letramento acontecendo, que serve a todas as pessoas. Então, o sistema de apoio pode vir a partir da necessidade de uma estudante, mas ele beneficia a todos. Então, mesmo esse argumento financeiro de que eles são caros, porque são para uma ou outra pessoa, esse argumento é mentiroso. É só a gente entrar numa sala de aula em que tem uma criança usando qualquer recurso pedagógico que a gente percebe que as demais crianças já aprenderam a utilizar aquele recurso pedagógico, inclusive se beneficiando no quesito, né, de acesso ao currículo. Então, queria mais uma vez parabenizar pela iniciativa, agradecer o convite e que bom que o Instituto João Clemente reconhece a sua contribuição social para o tema, que é desde o atendimento educacional especializado, não é
competindo com a escola regular, nem querendo substituí-la em nenhum momento. Então, parabéns. Muito obrigada, Bianca, pela sua fala. Acho que foi extremamente importante. Tem um monte de gente comentando aqui, até no chat, parabenizando você e a Roseli pela fala de vocês. Acho que é muito isso. Acho que eu fico muito feliz da gente ver profissionais de educação a favor da educação inclusiva e dispostos a lutar, né, junto com a gente, com as pessoas com deficiência, por essa causa. Acho que agora, então, a gente pode passar a palavra para a Leonilda, para ouvir um pouquinho o relato dela como mãe, familiar, né, e contar um pouquinho para a gente como é que tem sido e como é que foi essa transição aí para você. Acho que está no mudo, Leonilda. Espera só um pouquinho, vamos ver se eu consigo te ajudar aqui. Aí. Tá certo? Tá. Eu sou Leonilda Silva, né? Eu sou mãe de um jovem que hoje tem 20 anos. Eu sou mãe de 3 filhos, né? E tenho o Murilo, que é um jovem de 20 anos com síndrome de Down, né? Peraí, gente. Ai, o que eu fiz? Bom, eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelo assim abaixo dos ombros, na cor marrom, uso óculos, né? Também para que as pessoas de baixa visão tenham essa compreensão. Hoje eu estava aqui quando eu fui convidada, né? Eu quero agradecer muito o Instituto, que eu tenho muito a agradecer essa casa que me acolheu quando eu recebi a notícia do meu filho, né? E hoje eu vejo o trabalho que vem desenvolvendo. E hoje estar aqui com todos vocês é um privilégio imensurável para mim. Eu estou aqui com algumas coisas que eu tinha uma escola que, como a Roseli falou, o meu filho já foi inserido na sala, né, comum, porque o Murilo com 7 anos, né, ele tem 20, então eu enfrentei algumas barreiras, né? E hoje eu confesso que eu até escrevi isso aqui. Eu esperava, nesse momento, estarmos assim, fazendo um encontro e comentando, gente, vai ser inserido investimento e uma formação continuada de profissionais que vão trabalhar com os nossos filhos, com a pessoa com deficiência. Era isso que eu esperava. E não esse passo para trás que está sendo dado. Uma coisa que me choca também é passar para a família essa responsabilidade. Você pode escolher. A gente vem há décadas, né? Eu lutando para que os nossos filhos tenham os mesmos direitos. Eu tenho outros filhos que não têm deficiência, e ver essa igualdade na vida do meu filho. E como a Roseli falou, que a gente fala do letramento para o mundo, não necessariamente que o nosso filho precisa ser um autodidata. Eu, no momento que o meu filho foi para a escola, que ele entrava com a mochilinha junto com todos, eu só via o que até hoje eu não esqueço, é o brilho nos olhos dele. E meu filho com deficiência, para ele pouco importava se nós estávamos falando de inclusão, ele estava ali. Né? Então, o que eu espero, o que a gente espera é essa questão mesmo da felicidade deles. E eu, enquanto família, eu acho que eu sempre falava, a lei brasileira, ela assegura, né? Ela assegura e determina que o poder público, né, tenha um sistema educacional para todos, com igualdade. Então, eu vejo isso. Eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Porque eu sou voluntária no Instituto também. E vou falar como família, que quando nasce um filho com deficiência, ali nasce uma mãe também de uma pessoa com deficiência. E é um pouco diferente. A gente também vai aprender, a gente também vai se desenvolver junto. Isso é um papel muito importante. Eu, nesse acolhimento que eu faço, que eu trabalho no momento da notícia, acolhendo familiares que estão chegando no Instituto dos seus bebezinhos. Então, eu falo muito da importância de viver o momento presente, dar o que aquele filho precisa naquele processo da estimulação, e cada momento vai acontecendo. Então, eu passei por isso. Quando eu chegava nas escolas, lá no começo, né, que as crianças estavam indo para as chamadas salas comuns,
que na época falava assim, ah, ele vai estudar com pessoas normais. E eu olhava e falava, gente, o que é ser normal? Eu não consigo, né? Mas eu me deparei muito com isso. Meu filho passou por situações muito boas, situações também não tão boas, que às vezes eu prefiro nem lembrar, mas que às vezes eu vendo tudo isso que vem ocorrendo nos dias atuais, é bom lembrar que muito daquilo já não acontece mais, né? Então, hoje, quando eu vejo um decreto desse, ele aconteceu bem no dia do meu aniversário, eu falei, nossa, eu esperava um presente melhor, né? Então, o que eu tenho para falar é que nós, familiares, não devemos, em hipótese alguma, aceitar, né, essa questão desse retrocesso, que eu falo que quando chegou a educação inclusiva, ela veio de encontro à desconstrução de práticas de segregação, né? Quando lá no meados dos anos 60, começou as salas, né, de pessoas, salas chamadas especiais, e quando a Bianca falou sobre a formação, eu sou das antigas, né, Bianca? Sou, né? Então, eu lembro que eu estudei em escola, eu muito pequena, nunca imaginava, né, que fosse, né, hoje está sendo parte disso. Eu me lembro que tinha uma sala que a gente não chegava perto. E aquilo, hoje, quando eu lembro daquilo, quando foi para o meu filho ir para a escola, eu lembrei muito, aquilo eclodia na minha mente. Então, era falado assim, nós, crianças, ninguém falava para a gente, né? Como eu falo, eu nunca tinha nem convivido, eu sou de uma cidade muito pequena, então tinha aquela sala, e aí eu me lembro que as pessoas falavam assim, aquela sala é a sala dos louquinhos. Então, imagina para uma criança ouvir isso, a gente não passava nem perto. E eu, às vezes, se eu me emocionar, me desculpa, mas que hora que era o intervalo deles? Porque eles não se misturavam com a gente nem para o lanche. E eu acredito que deveria ser 1 ou 2, porque eu andei naquela cidade toda a minha infância e eu nunca me deparei com uma pessoa, um sindrômico. Eu vim conhecer isso aqui em São Paulo e muito tempo depois já. Então eu fico pensando, gente, quando fala hoje, e na hora que eu fui dar uma lida nesse decreto, que eu confesso não tinha lido, a não ser acompanhado nas redes sociais, tudo, eu comecei assim a me transportar para aquela época, e eu não quero isso, né? Eu falo nas minhas palestras que eu quero, quiçá um dia, não falar a palavra inclusão, porque o dia que nós pararmos de falar de inclusão é porque acabou a exclusão, né? E eu espero que isso aconteça. Então, hoje, o que eu esperava era isso, né? Verbas para isso, escola mais adaptadas, né? Pessoas também. Eu sempre falo que eu acredito na sensibilidade humana, e isso não está acontecendo nesse momento. E é muito engraçado porque quando o meu filho foi para a escola, eu ouvia muito, ai, que bom que ele vai conviver com outras pessoas. E eu olhava e eu falava, gente, as pessoas não imaginam a bênção que é para eles conviverem com meu filho. Ele tem tanto para mostrar e para passar. E eu tive alguns relatos que eu faço questão de falar aqui. Uma das professoras do meu filho, um dia eu cheguei na escola e ela falou, posso te abraçar? E me abraçou, mas ela me abraçou com a alma. E ela ficou por um longo tempo quietinha e falou para mim, olha, eu estou prestes a me aposentar. E a minha maior tristeza é que essa questão da inclusão chegou agora, porque o meu convívio nesse 1 ano com o Murilo me ensinou a ver as diferentes situações de cada aluno, na singularidade de cada um. Eu trabalhei a minha sala não num contexto geral, né? Eu trabalhei todas, assim, cada criança com as suas especificidades, né? Então, aquilo para mim foi, assim, algo muito grande. Eu gosto muito de falar disso porque eu acho isso muito importante. Hoje, eu faço acolhimento e me deparo com jovens, né? Com menos idade que meu filho, e que tem o seu filho com deficiência, né? E então, e eu fico pensando, né?
muitas dessas crianças que convivem com os nossos filhos numa sala de aula, elas vão poder, no futuro, se elas tiverem, né, a maternidade, a paternidade de um filho com deficiência, vai ser muito mais fácil para elas lidarem, né? Eu acredito muito no ser humano, não posso deixar. E o que eu tenho para falar para as famílias que estão aqui assistindo também, que é muito importante essa questão da parceria da família com a escola. Se não houver isso, não tem como as coisas assim prosperar num âmbito positivo. Como foi falado, a Rose, a Bianca também, a família, ela faz parte do tripé, né? É a instituição, a escola, a família e a pessoa com deficiência, né? Isso é um tripé, isso caminha junto, isso é muito importante, né? Essa questão. Então, eu falo sempre nas minhas falas, por onde eu ando, da importância da gente ver o outro sem olhar, igual a gente lutou muito para parar com aquela fala, pessoas especiais, né? Hoje é a pessoa com deficiência, porque antes da deficiência tem um ser humano, tem uma identidade, né? E ele priva por isso, né? Eu vou contar uma historinha para vocês. O meu livro, ele é intitulado, né? Quem ajuda quem, porque realmente foi pensando nisso, nessa troca que eu venho tendo, nessa minha vivência com meu filho e com tudo que eu tenho passado. Então, era assim, e o subtítulo, Uma Mãe e Seu Filho com Síndrome de Down. E quando o livro ficou pronto, eu fui mostrar para o meu filho e falei, olha, nosso livro, e abracei ele, e ele ficou muito chateado com o subtítulo, né? Ele falou, mãe, eu não gostei. Então, vocês imaginam a minha frustração, né? Mas eu queria saber por que ele não gostou do título, né? E na verdade foi o subtítulo. E aí conversa do jeito dele, da forma toda lúdica que ele tem, o meu filho mostrou para mim e ele falou no dia, quando ele falou que ele não gostou, e eu perguntei por quê. E ele falou, mãe, você poderia ter colocado uma mãe e seu filho com deficiência. E aquilo mexeu muito comigo. E eu descobri que ele simplesmente estava falando para mim que antes de qualquer coisa existia o Murilo. E aí eu descobri que ele achava, quando as pessoas chamavam ele de Dowzinho, seu filho com Down, aquilo incomodava ele, entendeu? Então, e foi muito bom que hoje a gente fala muito disso, existe uma pessoa, eles querem ser conhecidos pela pessoa, pelo nome, né? A deficiência é um detalhe que vem, a gente caminha com isso. Então, quando eu falo disso, eu falo muito de mim mesma, quando eu falo para os pais que falam, mas ele vai aprender a ler e escrever, eu falo, olha, é importante ele ser feliz. É isso que todos nós almejamos, pela felicidade, a alegria e o respeito mútuo. Então, família, seja parceiro dentro da instituição e tenha voz. Não espere que os outros façam por nós, porque até hoje tudo foi feito por pessoas que às vezes nem conviveu, nem sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa com deficiência, no coração de uma mãe, de um pai, né, dos familiares. Nós não somos assim consultados. A gente pega as coisas que já estão feitas. Então, eu falo que o nosso papel enquanto família é nos empoderarmos mesmo para nós buscarmos e não aceitar. Esse decreto, eu tenho certeza que ele não vai adiante, eu espero, porque seria assim, tanto o Instituto, né, a Rose pode confirmar, a Bianca, que fala tão bem, seria um retrocesso muito grande, uma perda muito grande. E ele vai cair. Uma pessoa escreveu aqui, ele precisa e ele vai. Eu acredito que esse é o desejo de todos nós. Muito obrigada, Leonilda, pela sua fala. Acho que é muito importante também ouvir um pouquinho o outro lado e ouvir um pouquinho também da sua experiência como mãe, até mesmo como pessoa, né? Entendendo como foi toda essa transição aí e do como é importante a gente continuar avançando, né? E não voltar atrás em algumas coisas que a gente já tinha consolidado, né? Acho que agora a gente pode abrir para nossa
roda aí de perguntas e comentários que o pessoal tem feito. Só antes eu queria dar alguns recados. Tem bastante gente perguntando sobre a gravação. A gravação a gente faz e depois disponibiliza nas redes do Instituto Geo Clemente. Então, no Facebook, no YouTube, no Instagram, a gente... No Instagram não, no site. No site, no Instagram não. A Carol colocou aqui para vocês os links, acho que do Facebook, do site, do YouTube. Tá aqui no chatzinho, vocês podem procurar. A gente vai enviar o link da pesquisa da Roseli, tem sido bastante pedido. Bianca, agradeço também por você já ter enviado aí algumas pesquisas no chat. A gente está tentando achar para ver se a gente consegue enviar ainda no chat agora a pesquisa da Roseli. Se a gente não achar, a gente se compromete a enviar por e-mail. Vai no chat ainda hoje a pesquisa de satisfação. Vou falar depois. Vamos lá agora. Tem algumas perguntas aqui que eu anotei. Eu vou fazer aqui, depois eu abro para quem quiser falar, ligar a câmera e falar direitinho com as convidadas, a gente pode fazer. A Elaine falou, a inclusão é sim necessária, mas e quando a escola não possui profissional para acompanhar essa criança e mesmo assim ela é enviada para a escola? Ela conta um pouquinho também da experiência dela, do irmão dela, na verdade, que ele é secretário de uma escola municipal aqui de São Paulo. Acho que vou fazer as perguntas e aí depois acho que pode fazer uma rodada de respostas, né? Melhor. Aí o Sérgio, ele pergunta também quais são as justificativas dadas por esse decreto ao separar as crianças e adolescentes com deficiência das crianças e adolescentes sem deficiência, né? A Roberta também perguntou, o decreto já foi aprovado de fato? Como está esse processo? Não sei como é que vocês querem se organizar aí para responder. Aí depois que vocês responderem essa, a gente abre para ver se alguém quer abrir o vídeo e o microfone para falar alguma coisinha. Eu acho que eu posso até responder a questão da Elaine, né? Uhum. Que fala sobre a escola não possuir um profissional, né? Para acompanhar, né? A pessoa com deficiência, né? No município de São Paulo, né? Existe, né? Alguns profissionais que são estagiários de pedagogia, né? E que são deslocados, né? Para algumas escolas para fazer esse acompanhamento para algumas crianças. É claro que não tem um profissional para cada criança, né? O que a gente pensa, né? Que a gente tem que trabalhar a independência e a autonomia dessa criança, né? E ele ficar dependente de uma pessoa do seu lado para fazer as atividades com ele, isso não favorece esse desenvolvimento da autonomia, da independência. A gente tem que provocar essa criança e propor desafios para ela, né? E uma pessoa ao lado dela não vai desafiá-la, né? E o professor da sala, que tem que ser o responsável e que tem que estar à frente, né, do trabalho e do desenvolvimento dessa criança. É claro que para alguns casos, né, é necessário, é importante um apoio, mas não o apoio pedagógico, porque o apoio pedagógico é de responsabilidade do professor, né? E aí a gente acaba vendo em algumas situações que o professor acaba delegando a responsabilidade para aquele profissional que não é formado, que é um estudante ainda, que não tem experiência, e a pessoa com deficiência acaba ficando muito dependente desse profissional. É muito mais fácil a gente propor trabalhos em grupos, que é o trabalho colaborativo, onde os próprios alunos, né, se ajudam, trabalham junto, realizam as atividades juntas. Então, assim, a gente acredita muito mais nesse trabalho cooperativo, de parceria entre os próprios estudantes, para um auxiliar o outro, do que um profissional de apoio ao lado deste aluno, que vai acabar deixando eles mais independentes, né? A gente tem que favorecer a independência desse aluno e não a dependência deste aluno, né? Então, eu acho que esse profissional de apoio seria talvez indicado para os casos mais graves, que tem até uma independência de locomoção, né, que não consegue se higienizar sozinho. Então, para esses casos, esse profissional de apoio seria indicado. Agora, um estagiário de pedagogia para ficar ao lado da pessoa com deficiência, né,
isso daí acaba tornando ele mais dependente. E o professor, que é o regente da sala, que é ele que tem que ser o responsável pelo desenvolvimento pedagógico do aluno, acaba transpondo essa responsabilidade para este profissional, né? A gente, infelizmente, né, percebe em muitas situações que isso acontece, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né, com essa dependência desse profissional. Eu não sei o que a Carla pensa disso, mas essa é a minha opinião. E é claro, né, que em relação à formação, né, existem diversas formações, existem diversos cursos, né, e muito material na própria internet que o professor pode pesquisar, que o professor pode buscar informações, né, existem vários cursos que o professor pode se especializar, né, para que a gente consiga oferecer o melhor para todos os alunos e não somente para o aluno com deficiência. Posso comentar um pouquinho? Sim. Claro. Vou começando pelo decreto, né? Sim, ele está em vigência e foi inclusive publicado um documento de implementação dessa pretensa Política Nacional de Educação Especial. Quem trabalha em educação, quem tem pessoas com deficiência em idade escolar, sugiro que leia esse documento, porque dá para a gente perceber o quanto equivocado, né? Do ponto de vista conceitual, do ponto de vista da organização dos serviços. Tem confusões de vários tipos, e essas confusões não são à toa, né? Elas mostram o quanto este não é um projeto pensado e trabalhado por pessoas que estão na lida, né? Não é, colegas. Quando vocês lerem o documento, vocês vão perceber que tem comparações entre educação especial e inclusão total. O que isso quer dizer, né? No Brasil, a gente sempre trabalhou, no século XXI, né? A gente tem trabalhado com a ideia de que a educação especial não é um espaço, né? Ela é uma modalidade que é um jeito de pensar a educação do público-alvo da educação especial. Ela não é uma escola segregada, não é uma instituição à parte do mundo. Então, tem confusões, assim, as mais variadas. Para quem trabalha com educação ou tem crianças, né, adolescentes em idade escolar, acho que é importante ler, porque isso vai afetar como. Alguns municípios já estão fazendo convênio com o governo federal para receber subvenção, porque o que no finalzinho desse decreto está colocado, né? Que o governo federal vai subsidiar financeiramente a implementação dessa política para os entes federados que fizerem a adesão a ela. Ou seja, essa falácia, essa mentira da liberdade de escolha também está colocada para as redes de educação. Então, quem faz a escolha recebe financiamento. Quem não faz a escolha não recebe financiamento. Isso não é escolha, né, colegas? É pressão, né? É pressão. Bem, por que eu comecei falando disso? Porque, embora o decreto esteja em vigor, tem pelo menos 18 projetos de lei, né, tramitando hoje, tanto no nível da Câmara dos Deputados quanto do Senado, para sustar esse decreto. Tem também uma DPF tramitando, né, uma ação uma ação de descumprimento de preceito, ADPF, arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. E ela está também tramitando. E uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade também. Então, para além de toda a movimentação da gente, que é da academia, que é do movimento social, também no âmbito do legislativo, estão acontecendo muitas movimentações. E aí quero sugerir a vocês que se engajem nisso, né? Para mostrar que nós que somos do campo, né?
como militantes ou como estudiosas do campo, temos coisas a dizer, porque no processo todo de tentativa de elaboração desse documento mal feito, a gente foi desprezada, né, na conversa. Então, acho que agora é o momento da gente, mais uma vez, explicitar que a gente tem coisas a dizer. Também queria fazer só uma notinha de rodapé aqui em relação às colocações das colegas, e, sem dúvida, as nossas unidades educacionais, os nossos sistemas de ensino ainda estão muito longe de serem inclusivos. Mas quero lembrar, né, como a Roseli aqui começou dizendo, nós temos 12 anos de uma política pública de educação inclusiva. Do ponto de vista de uma política pública no país do tamanho do nosso Brasil, 12 anos é muito pouco tempo para a gente dizer que a gente conseguiria consolidar alguma coisa, né, colegas? Ainda mais depois de séculos e séculos de políticas de morte, de políticas de segregação, políticas de desrespeito, né? Então, a gente tem 12 anos de uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Não está consolidada a inclusão. Agora, reconhecer que não está consolidada a educação inclusiva no Brasil, e aí, então, o que a gente faz é acabar com a educação inclusiva no Brasil, não faz sentido esse argumento, né? Então, quando a gente percebe problemas, mas reconhece que a diretriz ética da convivência precisa ser garantida, a solução para isso é mais inclusão, mais financiamento, como disse a Leonilda, né? Que falou, eu queria estar aqui discutindo isso, né? Como é que a gente melhora a educação inclusiva, com financiamento, com formação de professora, com a universidade pública se colocando cada vez mais e mais, né, presente nas redes públicas de educação básica. É isso que a gente tem que discutir. Não é como é que a gente vai criar, né, espaços segregados, e só a última coisa, para quem não leu o decreto, para prestar atenção nisso, que são espaços segregados e por situação de deficiência. A gente volta, gente, para aquela coisa de escola para cegos, escola para surdos, escola para pessoas com deficiência intelectual. A gente volta para isso. Então, nem o modelo social da deficiência é reconhecido nesse decreto, né? Então, atentem para isso. Não é só a instituição segregada, é voltar aquela coisa para o fantástico mundo das pessoas que têm uma mesma, abre aspas, patologia, porque essa é a compreensão de deficiência que está presente no decreto. A deficiência é uma patologia, não é a concepção do modelo social que está presente no decreto. Acho que a gente pode abrir, eu estou vendo que está todo mundo conversando aqui no chat, respondo um pouquinho a opinião de cada um. Eu vi até que teve um momento que vocês trocaram entre vocês, acho que é exatamente esse o objetivo do evento. Criar esse espaço para discutir essa temática mesmo entre vocês, entre os participantes. Acho que se alguém quiser fazer alguma fala, abrir o microfone, a gente tem um tempinho aí ainda meio que curtinho, mas acho que dá para fazer alguma coisa. Se ninguém quiser, eu acho que eu posso seguir para o encerramento. Se alguém quiser abrir o microfone e a câmera, pode ficar à vontade a partir de agora. Olá, boa tarde a todos. Muito bacana esse espaço que vocês estão falando sobre, comentar sobre o decreto. Meu nome é Tereza, moro em São Paulo, tenho trigêmeos autistas de 11 anos. Daí vocês podem ver a luta que eu já tive com colégios, né? Bom, enfim, os meus filhos estavam estudando no colégio há mais de 4 anos, né? Fizeram a educação infantil excelente, né? Até que teve uma mudança administrativa, né? E a partir daí nós tivemos algumas dificuldades no colégio, né? Enfim, e aí, como nós gostávamos muito do colégio, né? O que eu fiz? Eu tentei conversar com a parte da administração para pontuar alguns pontos, né, necessários para uma educação inclusiva, né? Não consegui, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou procurar todas as leis referentes à parte da legislação, né, que nos dá os direitos de fazer uma adaptação de material, né, de participar dos eventos, né, e tudo, claro, colocando a participação da família e da equipe que cuidava dos meninos fora, né.
porque eu não tive apoio da diretoria de ensino da época, né, que era responsável por aquela escola. Então, fiz uma carta, protocolei, né, então relacionei todos os itens de educação inclusiva, sempre colocando, né, a parceria com a família, com a equipe, né, e não tive retorno, nada disso, tentei novamente com a diretoria de ensino, né, até que chegou uma época que afligiu o meu filho, né, então um dos meninos, né, sofreu uma situação muito difícil no colégio, né, e eu vi que estava afetando, né, ele psicologicamente, né, infelizmente. E não tive que sair desse colégio, né, e procurar outros colégios, né. E claro, todos me falavam não, 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 né. E aí nessa minha experiência, né, eu fui obrigada a matricular os meus filhos numa escola especial que eu não gostaria, né. Mas eu fui obrigada por um supervisor de ensino que falou: se você não colocar o seu filho na escola, né, você vai entrar com uma denúncia contra você. E eu procurando escolas, todas as escolas possíveis e imagináveis, e todas me falavam não, né? E aí tive que colocar eles um período nessa escola especial, chorava todos os dias, né? Os meus filhos eles falam que é uma escola especializada, tudo, mas não era nada especializado. Então, você via lá auxiliares, né, que não tinham capacitação. Tinham bons professores que estavam ali, mas era 5, 6 alunos com condições especiais diferenciadas, né? Enfim, e até prejudicou o comportamento dos meus filhos, né? E aí saímos desse colégio, conseguimos uma escola regular, particular, que prometeu toda a parte da educação inclusiva, tá? E o que aconteceu? Ficamos 2, 3 meses ali e não tinha nem organização de escola. Tivemos que sair novamente, né? Então, assim, é uma luta muito grande para nós, os pais. Então, assim, imagina eu com 3, né? Até as mães que têm 1 ou 2, né? É complicado para nós. A gente, né, tem os outros afazeres também, tem a casa, né? Tem a parte da saúde dos meninos, tem as terapias que a gente tem que eles fazem uma série de terapias diferenciadas, né? Eles têm que ter uma boa alimentação, né? E nós, os pais, as mães, algumas mães, muitas mães, elas falam assim: olha, eu estou cansada, eu vou para uma escola especial porque eu não vou mais ter problema. Então, essa é a nossa situação. Mas os nossos filhos têm direito a participar de uma escola regular? Sim. De uma escola especial, uma escola particular? Sim. Por que eles não podem participar de uma escola, né? Por que eles não podem? Eles são crianças. Eu tenho um dos meninos que, além do autismo, ele tem uma distrofia. Ele amava ficar entre os meninos, correr atrás dos meninos, até ele se cansava, ficava junto, mas assim, ele ficava feliz, como a Leonilda falou. Eles têm direito a ser felizes, estar participando com outras crianças, sim, eles são crianças, além do diagnóstico, né? Eles são crianças, eles têm o direito de uma boa escola, né? Agora, entra um decreto desse, que nem a Lei 13, né? A LBI, né? A 12764 da Berenice Piana, tá? Que lutou né? Tanto para nós, não foi implementada, agora eles vêm com esse decreto, né? É um absurdo isso, eu sou totalmente contra. Para mim, a escola tem que ser regular, porque a gente vê muitos ganhos nas crianças, né? Tanto para os alunos típicos, como para os... aliás, muito mais para os alunos típicos, porque eles vão ser pessoas melhores. É isso que nós precisamos, pessoas melhores. Então, essa é a minha fala e agradeço muito o Jô Clemente, o Instituto, tá? Por essa oportunidade. Obrigada. Perfeito. Muito obrigada, viu, Tereza, por compartilhar aí com a gente tanto a sua experiência quanto também a seu posicionamento referente ao decreto, e pode ter certeza de contar com o Instituto Jô Clemente nessa luta aí contra os retrocessos e a favor da educação inclusiva. Acho que o nosso tempo já está esgotado, então eu queria agradecer, gente, primeiramente as nossas convidadas pelas falas, pelas contribuições, por contar um pouquinho das experiências e pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Agradeço também todo mundo que entrou, que conseguiu participar e pelos comentários de vocês. A gente viu que estava todo mundo muito engajado aí e contente com essa discussão, com esse debate.
Agradeço também os intérpretes de Libras por estarem ajudando a gente na questão da acessibilidade. Agora, só antes de eu encerrar o evento, eu vou fazer... Denise, acabei de ler seu comentário, eu também acho, dá para a gente discutir por horas essa temática, que é muito importante e ainda precisa de bastante debate, como a Carla falou, que é uma política pública muito recente ainda no nosso país, né? Mas fica tranquila que a gente vai fazendo mais eventos nesse sentido e a gente vai lembrar de convidar vocês sempre que possível. Vou passar agora para os lembretes, só para a gente não esquecer de nada, tá? Então, assim, os certificados, eles vão ser enviados com o nome que vocês colocaram na inscrição e eles vão ser encaminhados no e-mail que vocês usaram também no momento da inscrição, tá? A Carol, a Ana Carolina, ela já publicou aqui o link da pesquisa de satisfação. Acho que ela vai mandar de novo aí. Acabou de mandar. Obrigada, Carol. Essa pesquisa é muito importante para a gente saber um pouquinho qual é a opinião de vocês, o que vocês gostaram, se esse formato de evento tá legal ou não, enfim, para vocês contarem um pouquinho para a gente o que vocês acharam desse evento. E aí, só para lembrar mais uma vez que o evento está sendo gravado e essa gravação ela vai ser disponibilizada depois nas redes sociais do Instituto Jô Clemente, então no site, no Facebook, no YouTube. E aí a gente vai poder compartilhar com outras pessoas, vai poder rever, vai poder, enfim, fazer os comentários e vai conseguir ajudar na divulgação aí dessa temática e desse debate que é tão importante. E eu acho que é isso. Eu agradeço muito a participação de todos e eu espero que a gente consiga avançar cada vez mais nessa discussão da educação inclusiva e que a gente consiga avançar aí na luta contra os retrocessos que têm sido apresentados nessa causa, enfim, nessa temática, né? Acho que é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Depois a gente manda o link, né? Acho que para os e-mails da pesquisa. Vamos mandar o link bom? E a gente também anotou os links da Bianca. A gente vai mandar tudo num e-mail para vocês também, tá? Para vocês não perderem nada. Tá bom? Obrigada, boa tarde. Obrigada a todos, boa tarde.